I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer for her. Por muito pouco, o torcedor do São Paulo já não começou a se sentir numa Libertadores, né, Chacon? Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu não acho que o São Paulo tenha feito a parte dele, não, viu? Eu vou discordar disso, porque o São Paulo pelo não fez... menos hoje, né? De hoje. Sem dúvida. Então sim. É que, abordando num contexto geral, né, o São Paulo deixou a desejar nesse campeonato brasileiro, fez uma campanha, e quando a gente fala medíocre, né, tem que entender a palavra medíocre. Mediana. Mas fez uma campanha mediana, fez uma campanha de quem não merece estar numa Copa Libertadores da América, mesmo que numa fase prévia. Então o São Paulo, claro que hoje venceu por 4-0 merecidamente, jogou bem, foi melhor do que a equipe do Goiás, sem dúvida nenhuma, mas eu destaquei aqui 4 jogos em que o São Paulo deixou escapar essa classificação para a Copa Libertadores da América. Empates, e destaquei só empates, porque eu destaquei esse ano do São Paulo uma vez como o time do quase vence, quase joga bem determinados clássicos, quase consegue uma classificação, quase é campeão. Eu destaquei 4 jogos em que o São Paulo empatou e poderia ter vencido. 1-1 contra o Avaí fora de casa, inclusive com um agravante nessa partida, né? O Caleri desperdiça a cobrança da penalidade. 1-1 contra o Coritiba no Couto Pereira, em que foi um jogo disputado, ok, mas o São Paulo, na minha visão, foi melhor e teve boas chances para sair com a vitória. 0-0 contra o Lanterna Juventude, jogando em casa no estádio do Morumbi, onde o Miranda desperdiça uma bola ali nos últimos minutos, nos últimos lances, que poderia dar o gol da vitória, mas não só isso, durante todo o jogo São Paulo desperdiça chances. E contra o próprio Goiás no estádio do Morumbi, um 3-3 em que toma um gol no último minuto. Se São Paulo tivesse vencido uma dessas partidas, ao invés de empatar, o São Paulo estava na pré-Libertadores. Tivesse vencido essas 4 partidas, 8 pontos a mais, estaria na Libertadores de forma direta. Ou seja, São Paulo não foi hoje, não foi o Santos perder para o Fortaleza, não foi o América Mineiro que venceu, não venceu. Não foi nenhum desses possíveis resultados que tirou o São Paulo da Libertadores da América. Foi o próprio São Paulo, que tudo bem, vale ressaltar, foi punido por estar em 3 competições. Não soube fazer gestão, não tinha elenco para estar em 3 competições distantes. Mas isso não é um problema do torcedor. Aí é um problema do elenco e do Rogério Ceni conseguirem conciliar isso. Eu quero acrescentar um jogo, né? O Chacon lembrou empates, né? Porque o São Paulo empatou muito. Até pegando já a classificação final. Derrota pro Fortaleza no Morumbi. Sim, 1-0 em que o São Paulo foi superior. São Paulo perdeu pro adversário que acabou sendo mais direto ali em casa, né? E aí, Nilson César, muito boa noite pra você. Esse São Paulo fora da Copa Libertadores da América e mais um ano, hein? Mais um ano São Paulo de fora, né, Pedro? Mais um ano São Paulo de fora. Deu a lógica. Deu a lógica. A verdade é essa, deu a lógica. Esse time do São Paulo, rapaz, esse time do São Paulo não, eu fico com medo, viu? Porque ganhou de 4-0 na rodada final, vai ter São Paulino que vai começar a gritar que o campeão voltou. Sabe? Isso é um perigo, rapaz. Esse time de São Paulo, ele não passa confiança a ninguém. Esse time do São Paulo é um time de pouca credibilidade com o torcedor. E não resta outra coisa ao São Paulo a fazer uma grande limpa, né? São Paulo que faça uma limpa, que fez aquilo que fez o Flamengo, reduziu drasticamente a folha de pagamentos, saldou as suas dívidas, porque o clube é grande, o clube é gigantesco, saldou as suas dívidas, faz um projeto de pagamento aí para que volte a ser grande daqui a um tempo. Não é o clube grande, é o futebol do clube. Não pode confundir a grandeza do São Paulo Futebol Clube instituição com o futebol do São Paulo, que é desse tamanhozinho, né? Os jogadores que não passam nenhuma confiança. São Paulo é um time que não passa credibilidade nenhuma para o seu torcedor. E isso não é legal. Uma torcida como a torcida do São Paulo merece muito mais. Um clube que ganhou tanto como ganhou o São Paulo e não ganha há tanto tempo, merece muito mais. Precisa acabar esse conformismo do torcedor tricolor. Mas vai ter que se conformar. Porque os anos que vem pela frente, se não tiver uma grande injeção financeira, porque futebol hoje, Pedro e meus amigos da PAN, ele só funciona com dinheiro. Não tem muito segredo. Por que o Flamengo está à frente? Por que o Palmeiras está à frente? Por que o Atlético Mineiro ano passado teve um grande ano? Porque entrou muito dinheiro nesses clubes. Com muito dinheiro, o futebol, os clubes se diferenciam dos demais.
E o São Paulo, o que não tem? É o tal do Larjan. É o tal do dinheiro. Tá faltando lá no Morumbi. Então, só resta isso mesmo. Amanhã parece que vai ter uma reunião de planejamento para a temporada de 2023. Eu acho que muitas dispensas irão ocorrer. Muita coisa será revista lá no São Paulo, para que o São Paulo tenha um ano de pagamentos em 2023 e melhore a sua situação. Mas o São Paulo, dos 20 times da Série A, é o 6º que mais investe. E na temporada 2022, só ficou atrás de Flamengo e Palmeiras no quesito contratações. Mas aí que é o erro. Investe sem dinheiro, meu filho. E investe mal. Investe e não paga. Sabe quem o São Paulo tá devendo? Jonathan Cafu. Faz 45 anos que ele saiu do São Paulo. Tá devendo ainda pro Jonathan Cafu. Acabou de fazer um acordo com o Éder, né? Que tá saindo em fim de contrato. Vai pagar em 2 anos, né? Um jogador, assim, que foi contratado no início de 2021. E é dívida, assim, provavelmente de atraso. Não sei se de direito de imagem, de luvas, não sei o que é. Mas o cara tá saindo e vai receber por 2 anos do São Paulo. Um cara que foi contratado o Daniel Alves também, né? Sim, Daniel é o maior. Hernandes também, né? Quinto dia útil do mês, Daniel Alves, se tiver aposentado, vai lá pingar. Daniel Alves está na parcela 11 de 60 do São Paulo, né? E na última janela de transferências, o São Paulo só não investiu mais do que Palmeiras e Flamengo. E ficou na 3ª colocação dos clubes que mais gastaram, muito por conta de Galopo, que hoje marcou o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. O Galopo é danadinho, Nilson, como você costuma dizer. Nossa senhora. Nossa, ele marcou um e perdeu o outro embaixo do gol. Fez nada no jogo, acertou aquele cabeceio lá, marcou o gol. É muito danadinho. E outra coisa, é um dinheiro que ninguém sabe de onde veio, né? Quanto custou. Como é que pode, rapaz? São coisas que não tem muita explicação, sabe? Então, o São Paulo contrata mal, o São Paulo fica devendo a jogadores que ele não tem condição de pagar. Como é que vai pagar o Daniel Alves? Como é que vai pagar o Hernandes? Como é que vai pagar como é que é esse menino aí, o Éder? O cara ganha 700 conto por mês. É verdade isso? O Éder? Sim. 700 mil reais por mês e praticamente não jogou. Então, quer dizer, gestão errada, diretoria fazendo coisa errada, né? Essa é a verdade. Entendeu? Essa gestão que o São Paulo tem no futebol hoje é uma gestão dos anos 80, totalmente ultrapassada. Ou a coisa modifica, ou então vai ficar sem título um tempão. E aí, Giovanni Chacon, até falando do Galopo e dos investimentos do São Paulo, existe uma questão que envolve um parceiro que o São Paulo tem nesse negócio com o Galopo. Eu gosto de assistir o campeonato argentino, até porque é um campeonato de uma liga sul-americana, em que o Brasil recorre várias vezes a jogadores. Então eu gosto de prestar atenção em alguns jogadores. O Galopo eu não acho um jogador ruim. Acho que é um jogador que vai precisar de uma sequência para começar a mostrar trabalho no São Paulo. É um jogador que o valor que foi pago ainda, foi bem acima do que ele de fato valia. Acho que foi um negócio inflacionado. E aí mérito do Banfield que soube vender muito bem. Agora, esse investidor, a gente conhece muito bem quem é o investidor. É o próprio São Paulo. Não tem. É cascata, é conversa pra boi dormir, entendeu? Que investidor... É só você pensar na seguinte lógica. Pedro Marques, você tem uma empresa, sei lá, de copo. Aqui, igual esse copo aqui. E aí você quer contratar um jogador para um time. Você é patrocinador daquele time, eventualmente é um patrocinador daquele time, você vai contratar um jogador para reforçar o time. Aí você contrata 40 milhões de reais. Bom, na teoria, tá? E aí você fala, mas eu não quero aparecer, hein? Não quero que divulguem a minha marca, não quero aparecer. Que vantagem é essa? Investidor. Esse investidor é meio maluco, hein? Qual que é o retorno que ele vai ter? Porque o investimento, quando você fala investimento, você tá colocando uma grana para você ter um retorno. Seja ele numa venda futura. Então, quem que levou o quê? Isso é uma das coisas que merece toda a crítica do mundo, essa direção de São Paulo. Porque durante a campanha se falou de transparência e até agora só tem obscuridão. Sim, o São Paulo, ele em algum momento da rodada ele esteve classificado, mas mesmo se classificasse, não muda muita coisa em relação ao que é o São Paulo hoje, né? São muitas vagas, você poderia entrar. Jogou a Libertadores em 2021, por exemplo, chegou nas quartas de final. Ele joga com uma certa frequência a Libertadores, né? A questão não é a vaga, né? A questão é o que o São Paulo pode fazer. Você sabe que
Numa Libertadores ele dificilmente vai entrar para brigar por título, no Brasileiro também não. É um time que pode tentar as competições mais fracas, como esse ano, chegou em final de Paulista, chegou em final de Sul-Americana, perdeu as duas, mas chegou nas duas finais. E fica nessa, né? Aí um brasileiro é brigar por vaga na Libertadores, se for um pouquinho melhor, se for um pouquinho pior, até corre algum risco de cair. E tá nessa há anos, né? Não sai do lugar. Pro São Paulo, para ele realmente, o que seria um ponto de mudança? Se ele tivesse classificado hoje para Libertadores, ia mudar alguma coisa? Não. O ponto de mudança é realmente colocar a casa em ordem, mudar a maneira de gerir o clube. Que o São Paulo não é o que todo mundo quer, que o São Paulo fique, esse ano conseguiu ali no limite, pegou uma vaguinha na Libertadores, aí joga a Libertadores, cai nas oitavas de final. Aí joga o Brasileiro para tentar a vaga para no outro ano jogar de novo e não chegar muito longe. O que se espera do São Paulo é que ele brigue pelos títulos, que ele brigue ali onde está o Palmeiras, onde está o Flamengo. E isso parece uma coisa bem distante. E tem muito a ver com a maneira como o clube é gerido, né? O São Paulo é um clube que tem dívidas, não dívidas que já vêm de outras gestões, mas nessa gestão pelo menos não dá, vendo de fora, não dá para sentir nenhuma mudança na maneira de gerir o clube. O Éder mesmo que eu citei, que está saindo agora, e o São Paulo ainda deve. É uma contratação dessa gestão. O Daniel Alves ainda você pode dizer, foi da gestão anterior, apesar de que todos são do mesmo grupo político. Mas o Éder é dessa gestão, Orejuela, um cara que o São Paulo pagou uma grana, tem 5 anos de contrato, já foram 2, esse ano ele ficou emprestado no Atlético Paranaense, tem mais 3 anos de contrato com o Orejuela, vai ficar emprestando, às vezes pagando parte do salário, ou o jogador vai fazer parte do elenco, não sei o que vão fazer, mas são contratações dessa gestão também. Então o São Paulo ele não assume a condição que ele está, é um clube com sérios problemas financeiros, e que para resolver isso você tem que, como o Mauro César usa a expressão, tomar um remédio amargo. O São Paulo ele não está ganhando e não está resolvendo o problema financeiro. Então não custa nada ficar mais alguns anos sem ganhar e resolver os problemas. Gastando o que gasta ele não ganha. Então é melhor colocar a casa em ordem, mais alguns aninhos nós não vamos ganhar nada. Porque do jeito que está também não está ganhando, mas pelo menos tem um caminho. Hoje não tem caminho nenhum. Esse é um elenco que aceita facilmente derrota. E aceitar a derrota, você nunca vai ser um vencedor. Isso em qualquer segmento. O cara que aceita ser um derrotado, nunca ele vai ser um grande vencedor.